Olá pessoal, professor Alencar Júnior Zanon, satisfação estar falando com vocês neste curso sobre a cultura do arroz irrigado. Inicialmente nós vamos falar sobre estágios fenológicos da cultura e a tomada de decisão no manejo. Então é muito importante nós entendermos como ocorre o desenvolvimento da planta para a partir daí nós sabermos como os elementos meteorológicos influenciam, o que está ocorrendo na fisiologia da planta e quais são as práticas de manejo que nós devemos fazer para maximizar os componentes da produtividade. Nesse sentido, vamos começar a nossa história sobre a cultura do arroz. A primeira parte. As plantas, diferentes de nós seres humanos, que olhamos no relógio para saber o horário de almoçar, o sábado, o domingo, as plantas elas não entendem o nosso relógio cronológico. As plantas elas se desenvolvem de acordo com a fisiologia. Então elas não sabem quando é sábado, elas não sabem quando é domingo, elas não sabem quando é feriado. A planta ela responde principalmente aos elementos meteorológicos, temperatura, radiação solar, comprimento do dia, para crescer, se desenvolver e produzir grãos. Então, nós iniciamos pela base. Inicialmente, nós temos que entender a botânica, a morfologia, o crescimento e o desenvolvimento da planta, para depois nós ir construindo uma lavoura de arroz, consequentemente a tomada de decisão, que visa principalmente o lucro do produtor. Vamos lá. Botânica e morfologia. O arroz ela é uma poácea, uma gramínea, e que tem como característica essa planta que nós podemos visualizar aqui na tela. O que nós podemos observar? Na parte de baixo nós temos as raízes. Aqui nós podemos observar as raízes. Subindo um pouquinho mais, nós temos as folhas e os perfilhos. Sempre uma planta de arroz vai apresentar perfilhos, como a gente consegue observar nessa planta aqui. Subindo um pouco mais ainda, a estrutura reprodutiva da planta de arroz, ela é a panícula, que é constituída por espiguetas. Então, como primeira mensagem, uma planta de arroz, conhecendo uma planta de arroz, ela é formada por raízes, folhas e perfilhos, e depois nós temos os órgãos reprodutivos, a panícula e as espiguetas. Assim nós conhecemos uma planta de arroz. Muito bem. Seguindo, nós temos o crescimento. O que é crescimento? É o aumento irreversível de alguma dimensão da planta. Por exemplo, aumento em estatura, aumento de área foliar, tudo que provoca um crescimento em alguma dimensão física da planta que não volta para trás. Então, isso é crescimento e é muito importante nós entendermos o crescimento, porque caso ocorrer estresses, uma das primeiras processos fisiológicos que são interrompidos na planta é o crescimento. Muito bem. Então, uma das principais variáveis de crescimento, pensando numa lavoura de arroz que mais nos interessa, é o índice de área foliar, que nada mais é a quantidade de folha que se tem por metro quadrado. Por que o índice de área foliar é importante? Porque nós podemos fazer um paralelo com um painel de radiação solar. Vamos pensar num painel de radiação solar convertendo a energia do sol em energia elétrica. Uma lavoura de arroz, quando a gente pensa em índice de área foliar, funciona na mesma lógica do que um painel de radiação. Ou seja, as folhas têm como função captar a radiação solar e transformar ela em fotoassimilados no final do dia em grãos de arroz. Então é importante nós termos uma ideia para conversarmos com produtores, com consultores, qual que é o índice de área foliar normal de uma lavoura de arroz quando ela está em R4, ou seja, logo após a emissão da panícula. Então, como nós podemos observar aqui nos gráficos, nós temos diferentes cultivares, nós temos diferentes épocas de semeadura e o que a gente observa? Que o índice de área foliar delas gira em torno aí de 6, 7, 8, 9. Então, esse é o índice de área foliar normal em diferentes cultivares de arroz e em diferentes épocas de semeadura. E a pergunta que nos fica, mas qual é o tamanho do painel de radiação solar que nós precisamos? Ou em outras palavras, qual é a quantidade de folha por metro quadrado que nós precisamos para maximizar a produtividade?
É o que nós podemos observar nessa curva aqui. Nós temos o índice de área foliar, então, aqui no eixo X e no eixo Y, produtividade. Aí, se nós acompanharmos essa curva, o que nós observamos? Que o incremento em produtividade, ele ocorre mais ou menos até um índice de área foliar de 8 e depois ocorre uma diminuição, ou seja, autossombreamento. Então, se nós pensarmos em uma lavoura de arroz de alta produtividade, nós temos que manejar para que ao redor do R2, R3, R4, quando o arroz estiver florescendo, nós tenhamos um índice de área foliar de mais ou menos 8. Isso significa um painel cobrindo todo o solo e absorvendo toda a radiação solar. Então, muito importante essa mensagem. Desenvolvimento. Desenvolvimento é um processo que ocorre de forma simultânea ao crescimento. Porém, desenvolvimento significa a emissão de um novo órgão na planta de arroz. Por exemplo, emissão de uma nova folha, emissão de um órgão reprodutivo, por exemplo, uma panícula. Então, isso é muito importante nós entendermos as diferenças que existem entre esses dois processos básicos. Por que é importante estudar desenvolvimento? Porque, como nós falamos inicialmente, a planta ela não leva em consideração o relógio que nós temos aqui, mas sim o relógio da planta, ele é determinado pelos elementos meteorológicos. Então a gente estuda desenvolvimento. Com qual objetivo? Entender os processos que estão ocorrendo ao longo do ciclo de desenvolvimento em uma lavoura de arroz. Primeiro ponto, nós estamos numa lavoura em Uruguaiana e outra lavoura em Tocantins. Os técnicos, os agricultores, eles precisam entender o que é o estágio R1, ou seja, o momento que a planta deixa de produzir folhas e passa a produzir uma panícula. Então, quando nós falarmos em R1, lá em Tocantins ou em Uruguaiana, os produtores e os técnicos vão conseguir se entender. Outra característica muito importante, representa a idade fisiológica da planta, ou seja, nesse momento a planta deixa de translocar apenas fotoassimilados para o crescimento vegetativo, mas também passa a translocar uma parte dos fotoassimilados para o desenvolvimento reprodutivo.